7 anos, mais de 50 mil páginas e um total de 38 pessoas na lista de réus. Hoje é o segundo dia do julgamento da Ação Penal 470, no Supremo Tribunal Federal, em Brasília. E você acompanha agora uma edição especial do Giro sobre o escândalo de pagamento de propina a parlamentares, conhecido como Mensalão. O suposto esquema clandestino foi revelado em 2005 pelo então deputado federal Roberto Jefferson, um dos réus no processo. José Dirceu, na época ministro da Casa Civil, foi apontado como chefe do esquema, juntamente com Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, e o publicitário mineiro Marcos Valério, considerado o operador do esquema Mensalão. Ao todo, 38 réus estão em julgamento pelos crimes de corrupção ativa e passiva, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, formação de quadrilha e peculato. Do Mensalão, ele é uma ocasião propício para uma depuração dos quadros políticos. Em que sentido? De mostrar para a população de que no Brasil não deve imperar daqui para frente ou a partir deste caso impunidade. Então, acho que a população deve acompanhar com atenção. Numa democracia, nós não podemos fazer pré-julgamento, né? Nós temos que acreditar que o Poder Judiciário tem condições de processar um julgamento justo, temos que acreditar nas instâncias democráticas, porque é assim que funciona a democracia, e a partir desse acreditar da população nas instituições democráticas, mas, por outro lado, dessa pressão para que esse julgamento seja feito com justiça, com celeridade, mas também com isenção, é que nós podemos sinalizar, principalmente para os futuros políticos, que tanto a opinião pública de um lado, a população, os meios de comunicação, mas simplesmente a exigência por mais ética e mais transparência na política passa a ser algo importante para a vida democrática. Na primeira sessão do julgamento, ocorrida na tarde de ontem, o relator Joaquim Barbosa se irritou com o revisor da ação penal, Ricardo Lewandowski. O revisor concordou com o pedido da defesa para o desmembramento do processo, que transfere para a primeira instância os réus que não possuem foro privilegiado, também conhecido por foro por prerrogativa de função. Dos 11 ministros, 9 rejeitaram a proposta. A sustentação oral das acusações contra os 38 réus pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, já começou. O primeiro acusado foi o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, considerado o idealizador e protagonista do Mensalão. Roberto Gurgel tem até daqui a pouco, às 7h30 da noite, para sustentar as acusações. O julgamento da Ação Penal 470 é o principal assunto político dos veículos de comunicação. Henrique Knopp conversou com o professor de Direito da PUC Minas, José Luiz Quadros. Confira agora a reflexão dos juristas sobre o assunto. Olha, eu acho que a mídia, a grande mídia, né, pegar aí a Rede Globo, SBT, a Veja, a Folha de São Paulo, estão querendo criar colocando uma dimensão maior do que efetivamente é. Né? Obviamente é um julgamento muito importante, mas falar um julgamento do século é uma coisa meio exagerada. Vamos falar um maior julgamento da história. A gente teve outros episódios importantes. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal teve decisões muito importantes para a sociedade brasileira e que, sem dúvida, são muito mais históricas, porque mudam a sociedade brasileira, como, por exemplo, a decisão sobre união homoafetiva, que foi muito importante, a decisão sobre os povos quilombolas, os povos indígenas, né, sobre reconhecimento do direito à diversidade, que é muito mais importante do que um julgamento de direito penal. Né? O que está acontecendo aí é o funcionamento do Estado de Direito, normalmente, onde o Supremo está julgando como competência originária políticos, deputados, ex-ministros, etc. Por isso a razão desse processo está no Supremo. É um julgamento importante, mas eu acho que é uma dimensão dada aí muito maior para a mídia e que talvez não tenha tanta repercussão na sociedade brasileira. E o que se espera do Poder Judiciário é uma decisão técnica, levando em consideração as provas nos autos, aplicando o direito, e não uma decisão política. Uma decisão política da Corte Suprema seria algo ruim para o Estado de Direito. O que a gente quer é que eles apliquem a lei, levando em consideração as provas que estão nos autos. Agora, esta edição especial do Giro fica por aqui, mas nos próximos dias a PUC TV continuará trazendo os destaques do caso Mensalão. E se você tem alguma sugestão de temas para as nossas reportagens, entre em contato pelas redes sociais. Obrigada pela companhia, até a próxima!